muito bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 32 minutos. Sexta-feira, acabou mais uma semana, 26 de novembro. E atenção para essa notícia. Foi presa hoje uma quadrilha que usava maçaricos para furtar dinheiro de caixas eletrônicos. Destaque para Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, Lu, e a todos que nos acompanham. Queriam acabar o ano cheio de dinheiro, mas na verdade vão acabar atrás das grades. Fim da linha para essa quadrilha. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. E se você acordasse um dia e tivesse na sua conta mais de 800 mil reais? O que você faria com esse dinheiro que não é teu? Destaque para lá de Positivo com o Guilherme Roquette, direto da redação. Bom dia, Gui. Bom dia, Lu. Bom dia para todos e um bom dia para esse agricultor lá da região do Vale do Taquari, que se não era dele, ele devolveu o dinheiro. Foi essa a atitude tomada por esse agricultor e a gente vai contar essa história aqui no SBT Rio Grande. Sensacional essa história. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar o que esse espertinho aí roubou. O que ele levou? Roda a imagem. Isso foi em Capão da Canoa, gente. Bem ali na região central da cidade, no litoral. Ele ficou ali perto do portão, forçou primeiro, abriu uma fresta. A gente pensa, opa, ele vai entrar. Não, ele vai embora. E aí depois ele retorna, olha ali. Retornou. Será que agora ele vai entrar? Que será que esse bandidinho resolveu furtar nesse local? Já a gente vai mostrar, nós vamos contar todos os detalhes desse flagrante logo mais, mas já te antecipo, viu? Que me surpreendeu e também vai te surpreender. Nós já voltamos, é rapidinho, depois do intervalo. Estamos de volta ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e antes de seguir com mais notícias, vamos ver um recadinho do André? Agora o recado é para você que gosta de comprar sempre pelo menor preço. Aproveite a Black Week 2021 do Cindy Lojas Porto Alegre. É a sua semana de muitas compras e economia. Sabe aquele produto que você estava só esperando entrar em promoção? A hora de aproveitar é agora. Você também pode ajudar a economia da cidade nesse momento de retomada. Então fique ligado nas lojas da cidade que estão participando da promoção Black Week 2021. A sua semana de muitas compras e economia. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. E agora a gente segue com as notícias, porque tem polícia na rua, tem denúncia, tem caso de apreensão de maçaricos, enfim, olha, tem muita notícia até 1h da tarde. Mas agora eu peço atenção de você para esse caso. A polícia está investigando um professor, gente, que teria abusado de alunas numa escola aqui do Vale dos Sinos de São Leopoldo. Deixa eu conversar com o Guilherme Roquette. Guilherme Roquette está na redação. Eu sei que ele tem maiores detalhes sobre esse caso. O que aconteceu? Eu sei que foi durante a semana, deu até tumulto. O tumulto chegou numa estação do Transurb, né, Isso Guilherme? aí. Luciane, olha só, abusador não tem cara e também não tem profissão, porque a gente já viu Claro. médico, 2, né? E agora um professor, aquele cara que tem a missão de educar, de cuidar. Ele é, então, suspeito de ter abusado sexualmente de 2 alunas de uma escola lá de São Leopoldo, uma escola estadual. Esse professor, ele saiu da escola depois de ter acontecido esse caso, foi caminhando, foi seguido pelos alunos até que acabou sendo preso, então, pela Brigada Militar lá de São Leopoldo. Ele conseguiu, depois de ser preso em flagrante, liberação e agora vai responder em liberdade. O que aconteceu lá nessa escola, Luciane? Um áudio começou a circular entre os alunos em que uma das estudantes relata ter sido abusada por esse professor. Vários estudantes se mobilizaram, procuraram então pela direção da escola, que acabou então tomando pé de toda essa situação. Segundo um dos diretores, teriam sido 2 abusos, um na terça e um na quarta-feira. Em um dos abusos, esse professor, ele teria encostado a mão na parte íntima de uma das alunas. No outro abuso, ele
eu não consigo explicar aqui em palavras, Luciane, o que este cidadão fez, o que ele colocou para fora na frente da aluna, mas eu não preciso dizer mais nada, ele né? Ele mostrou as partes íntimas, né? Isso, exatamente. Teria mostrado as partes íntimas, numa região ali onde tem um bebedouro do colégio, né? Essa foi a denúncia das alunas, né? Exatamente, foi essa a denúncia, Lu. Muito obrigado, porque eu fico tão indignado com essas coisas não dá nem pra conceber. Não, a gente perde um pouco a estribeira. Mas a gente pode ouvir, então, o que disse o diretor da escola justamente sobre esse abuso. O que aconteceu? O professor Vinícius conversou com a gente nessa manhã. Vamos ouvi-lo. Os casos relatados são que na terça-feira o professor havia mostrado o pênis para uma aluna e na quarta havia passado a mão, né, numa aluna na entrada, nas nádegas, na entrada da escola. E aí, Guilherme, após, ou seja, foi primeiro um abuso que teria ocorrido na terça-feira, esse de que ele teria mostrado as partes íntimas para uma aluna. Lembrando que nós estamos falando aí desse caso que teria ocorrido no Instituto Pedrinho, Instituto Estadual de Educação lá de São Leopoldo. E aí, na quarta-feira de manhã, antes de iniciar as aulas, teria ocorrido este outro caso, e aí foi quando ocorreu esse tumulto. Antes até da gente seguir, explica pra gente, Guilherme, essas imagens, ou seja, os alunos se revoltaram, foram atrás do professor, que seria esse ali de camiseta vermelha, Isso, e teria ido até a estação Transurb, né? Isso, porque o que aconteceu, Lu? Depois que isso aconteceu, os estudantes foram conversar com o diretor, mas uma parte dos alunos saiu atrás desse professor, quando ele estava, então, deixando a escola pelas ruas ali de São Leopoldo, caminhou com ele. Uma das alunas teria mandado a localização para o pai dela, que então fez a denúncia lá para a Brigada Militar. E o professor acabou, então, sendo detido pelos policiais militares já dentro da estação do Transurb. E o que aconteceu depois? Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil. Lá, até o próprio diretor acabou se dando conta e sabendo que os alunos já estavam todos na delegacia, se deslocou até lá o local. E o caso foi registrado, então, pela delegada Michele Arigoni. Pelo menos 3 meninas fizeram essa denúncia. E eu conversei também com o vice-diretor da escola, o outro professor Vinícius, que os dois são Vinícius por coincidência, né? Que aparece ali de preto, ele vai falar daqui a pouquinho aqui no programa. E o professor nos disse o seguinte, que esse educador, esse professor em questão que teria cometido o abuso, ele começou a trabalhar na escola, Lu, em 2020, no ano passado. Mas ele não teve praticamente contato com os alunos desde então, porque começou a pandemia, né, Lu? Sim, tudo online, né? Exatamente, as aulas ficaram remotas, tudo aconteceu, né? E ele não teve contato com os alunos. Começou a ter contato agora, mas antes de ir para essa escola, ele já tinha 10 anos de magistério. O que a escola fez depois de tudo isso? Passou o caso para a Coordenadoria Regional de Educação, que atende lá em São Leopoldo. A coordenadoria exonerou esse professor, determinou que ele fosse retirado, por exemplo, do Google Classroom, dos grupos de WhatsApp, de toda a estrutura da escola, e vai, então, também apurar esse caso a partir de então. Mas vamos ver o que nos disse o professor Vilela, que é o vice-diretor da escola e que acompanhou primeiramente esses estudantes lá na delegacia. Ele entrou na escola em 2020, mas não houveram aulas presenciais naquele ano por conta da pandemia. Nós retornamos às aulas presenciais há alguns meses, então o nosso contato com ele, o contato dele com alunos, com colegas, professores, foi de poucos meses, né? Então, nesses poucos meses não havia um histórico. Sobre a história pregressa do professor na rede estadual, nós não temos acesso, não tivemos ainda, né? Ô, Guilherme, e eu vi que esse professor, né, nós estamos falando aí de um caso de uma denúncia contra um professor de São Leopoldo que teria abusado de alunas, teria inclusive mostrado as partes íntimas num corredor próximo a um bebedouro essa semana. E pelo que eu vi, ele dava aula de história e ensino religioso, é isso, né, Guilherme? Ele atendia a várias turmas da escola, né? Sim, exatamente. Até como é comum em escolas estaduais, né, Lu? Eu, por exemplo, que estudei a minha vida inteira no mesmo colégio lá em Jaguarão, Instituto Espírito Santo, aí, mando um abraço das professoras. É muito comum que os professores, eles deem aula para várias turmas, principalmente quando são essas disciplinas, assim, que não são, por exemplo, português, matemática, que daí tem mais carga horária. São disciplinas que têm uma carga horária menor, então o professor consegue ter mais espaço para atender várias turmas. Agora, o fato é o seguinte: tá aí a suspeita, o caso está registrado, o professor chegou a ser preso, mas vai responder agora em liberdade.
Felizmente, esse caso parou por aí, né, Lu? Mas já foi o suficiente para a denúncia da importunação sexual contra essas alunas, todas estudantes dessa escola lá de São Leopoldo. Tá certo, Guilherme, muito obrigada. Gente, que absurdo isso! Que absurdo, um professor mostrando as partes íntimas. É claro que isso vai ser investigado, vai ser apurado para ver a veracidade, enfim. Mas o que teria de motivo para uma aluna? Porque ele diz que é mentira. Mas o que teria de mentira para as alunas inventarem uma situação como essa? Pelo que eu vi os relatos das estudantes, disseram que ele era aquele tipo de olhar malicioso, ficava olhando e tal. Pelo amor de Deus, mostrar as partes íntimas dentro do ambiente escolar para um aluno, isso é inadmissível. A gente espera que a polícia apure muito bem quem está à frente é a Delegacia da Mulher lá de São Leopoldo e que faça apuração e investigação deste caso, até como disse ali o vice-diretor, eles não têm acesso à vida pregressa dele, mas é preciso apurar muito bem essa situação, gente. Muito bem, porque um cara desses, se isso for confirmado, não pode voltar jamais para o ambiente escolar, onde a gente tem jovens, tem pessoas, né, mais novas, muitas meninas. Imagina, pedófilo? Na escola não, né? Não. Agora, 11h47, o assunto agora continua sobre educação, os problemas, né, da educação. E nós vamos ver uma reportagem agora falando sobre a questão estrutural, o abandono de algumas escolas aqui no estado. Lugares sem luz, sem água, rachaduras, problemas dos mais diversos. Veja a reportagem. Rachaduras, vidros quebrados, infiltrações, falta de energia elétrica, pichação, situação de abandono. Infelizmente, o cenário faz parte da realidade de alunos de escolas públicas do Rio Grande do Sul. Como os alunos se sentem ao entrar em escolas assim abandonadas? A gente sabe que o bem-estar da criança é um elemento importante para o nosso fazer pedagógico, mas também para produzir conhecimento. Nessa escola em Cristal, no sul do estado, os 405 estudantes ainda não voltaram para as salas de aula. O motivo, a falta de água no prédio. Parece assim uma piada, né? Eu não posso cozinhar, a comida não pode ser feita, o aluno não pode tomar aquela água, porque aquilo ali é um caso de saúde pública. O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa mapeou as condições de escolas de todo o país. No Rio Grande do Sul, mais de 7.000 escolas públicas foram avaliadas. 82% não possuem estrutura adequada. 29% não contam com água potável e 353 não têm banheiros. Além de escolas precárias, há também um outro problema: o abandono. Na capital, em 2018, 6 escolas estaduais foram fechadas pelo governo. Mato crescendo pelos pátios, grades caídas e até fiação exposta. Um perigo. Na época, as escolas foram fechadas devido à redução de alunos na rede de ensino. Os estudantes foram remanejados e quase 4 anos depois, ainda não se sabe ao certo como os prédios serão reaproveitados. Já estão há 2 anos, há 1 ano sem luz e até agora nada foi feito. Ou seja, a gente não está falando aqui das questões básicas para o retorno das aulas na pandemia. Eu digo da questão de máscara, álcool em gel, né? Que são aqueles elementos, as medidas obrigatórias. A gente está falando de algo muito mais básico, gente. Água para lavar a mão, luz, estrutura de prédio, infiltração, prédio condenado, piso que está cedendo, ou seja, fiação elétrica exposta, risco de curto. É uma série de problemas, é uma vergonha isso, porque os governantes, eles assumem sempre, os governos, prometendo que vão fazer rios e fundos, né, pela educação, e aí chega na hora ali, a gente vê isso. Ou seja, a gente estava preocupado na hora do retorno da pandemia se ia ter máscara para todo mundo, se ia ter álcool em gel, como é que ia ser o distanciamento, mas, gente,
não tem algo que é muito mais básico, uma estrutura adequada. Estrutura, gente. Água para lavar a mão, água para beber, luz. Olha a situação disso aí. Isso é escola, gente. A escola é o espaço onde a gente forma o nosso futuro. Como é que a gente vai formar? Que futuro que a gente quer com escola assim? Sabe, a gente precisa botar isso na nossa cabeça. Qual é o futuro que a gente quer com escolas desse jeito? Bom, por nota, a Secretaria de Educação informou que trabalha junto à Secretaria de Obras Públicas para que as demandas das escolas sejam atendidas de acordo com os trâmites exigidos pela lei. Sobre o término das atividades de 6 escolas aqui da capital, a Secretaria diz que 4 prédios foram devolvidos para o município, 1 para o INSS e outro para a FASE, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Mas a gente sabe que tem problemas 1000. A gente mostrou ali o caso da escola de Cristal, que se eles abrem a torneira, vaza água, gente. Abriu a torneira, vazou água pela escola. Que é isso? Olha, é algo inadmissível. A gente está falando aqui de educação. Agora, 11 horas e 52 minutos, eu tô aqui bem revoltada. Perdão. Eu vou pedir para ligar a sirene. Liga a sirene. Porque olha só essa situação, gente. Vamos falar de 6 milhões de reais. E a Sirene já disse que não é prêmio nem da Telecena, não é prêmio da Mega Sena, não é prêmio de loteria, não. É o valor de uma substância apreendida pelo DENARC e pela Receita Federal. Isso ocorreu na Freeway, aqui em Porto Alegre. Essa substância, ela seria misturada à cocaína, gente. Pois é algo um pouquinho diferente e poderia render 5 toneladas da droga. Deixa eu conversar aqui com o Lucas Abate, que tem informações. Ou seja, é um nome, né, dessa substância que a gente não está muito acostumado, né, Lucas? E deixa eu explicar esse cálculo também, Lu, como é que a polícia estima 5 toneladas de droga. Essa substância é conhecida como tetracaína. É um anestésico que não seria proibido, não teria problema nenhum comprar ou ter. Claro, dentro das restrições legais que se tem, por exemplo, para usar em hospitais ou como medicamento. Só que os criminosos passaram a utilizar ele para fazer render a cocaína. Ou seja, a cada 1 quilo de cocaína, eles poderiam colocar até 3 ou 4 quilos dessa tetracaína, que é esse anestésico, e aí sim fazer render essas até 5 vezes, 4, 5 vezes da droga. Então, desse produto, olha só, em um caminhão de sucata que veio lá da fronteira, lá de Santana do Livramento, foram encontradas essas caixas totalizando 1.600 quilos dessa substância que é conhecida como tetracaína. E que foi até mesmo uma surpresa para a Receita Federal, para a Polícia Civil, que imaginava que poderia encontrar outras substâncias, mas nunca imaginou que seria esse anestésico. A gente ouviu o auditor fiscal da Receita que explica justamente sobre o objetivo da abordagem e a surpresa que eles tiveram. A gente tinha suspeitas de que poderia estar alguma coisa oculta, alguma mercadoria. Podia ser droga, podia ser arma, podia ser eletrônicos ou perfumes que vinham da região da fronteira. Então a gente não sabia o que era, não se tinha uma certeza do que poderia ser. Agora, 11 horas e 55 minutos, o Lucas Abate está trazendo essa informação de uma apreensão aí milionária na Freeway. Receita Federal, polícia apreenderam essa substância. Tetracaína é um nome diferente, porque na verdade é uma espécie, né, Lucas, de anestésico que eles misturam para fazer render a cocaína, né? É um medicamento, um anestésico que se usa até mesmo em hospitais, para tratamentos, só que os criminosos deram uma outra utilidade a ele. Ele é mais barato do que a cocaína, mais fácil também de se transportar, de fazer a compra. Então eles buscavam no Uruguai, traziam até o Rio Grande do Sul escondidos dentro de caminhões como esse de sucata e aqui faziam a mistura da droga. Só o valor da tetracaína, Lu, renderia esses 6 milhões de reais. Nossa! Só que a polícia faz um cálculo muito maior, até não tem como estimar que misturado a cocaína com o valor que se vende a cocaína seria muito maior, talvez 4, 5 vezes maior do que esses 6 milhões de reais, para ver
o tamanho dessa apreensão. E até o que se tem de informações até o momento, a polícia, junto com a Receita, está apurando, levantando isso, mas essa seria, se não a maior, uma das maiores apreensões de tetracaína já realizadas no Brasil. Não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Isso tudo, claro, gera esse prejuízo gigantesco para a facção criminosa, como explica o delegado Alencar Carraro. A tetracaína não é um produto usual, pois ela é um produto extremamente potente e é um produto caro. Então, 1 quilo dessa droga, ele é comercializado aqui no Brasil por R$ 3.500. Então, essa carga valeria pelo menos 6 milhões de reais. E esse produto, ele poderia rentabilizar, por exemplo, se misturado a cocaína com mais 3 vezes. Então, é um valor astronômico que poderia originar desta apreensão de droga. Ou seja, né, Lucas, não basta uma droga, tem que piorar essa droga. Eles misturavam essa tetracaína aí com a cocaína para render, né? E como é um tipo de anestésico, então acaba potencializando aí o efeito da cocaína. Até eu recebi aqui o IGP, o Instituto Geral de Perícias, mandou agorinha que a perícia comprovou a substância transportada que seria usada para adulterar cocaína. E aqui diz bem isso, Lucas, um adulterante com efeito anestésico que é misturado à droga para aumentar a quantidade do pó e imitar o efeito anestésico. 9 amostras foram apreendidos e analisados, os laudos enviados para a 3ª Delegacia de Entorpecente. E aqui diz que a tetracaína pode ocasionar depressão, risco de parada cardíaca e até morte e overdose, hein, Lucas? Era até essa informação do Instituto Geral de Perícias que eu ia trazer agora, que eles fizeram... Ai, acabei te interrompendo, então, que eu vi agora aqui. Eles fizeram análise em várias amostras encaminhadas pela Polícia Civil. Foi uma análise muito rápida, de ontem para hoje eles conseguiram identificar. E o que foi curioso nessa história, Lu? É que se teve a apreensão, a polícia fez aquele teste famoso. A gente já mostrou aqui o teste do azul, que eles colocam um produto que é vermelho, se reage e vira azul, indica que pode ser algum tipo de droga. E eles fizeram, deu azul, só que eles não tinham a confirmação que era cocaína. Então eles tiveram que levar para o Instituto Geral de Perícias, que teve que fazer toda uma análise e primeiro verificou, olha, não é cocaína. E a partir de então começaram a fazer uma análise e identificaram que se tratava esse produto tetracaína, que é uma situação rara, atípica, uma apreensão que poucas vezes se teve conhecimento aqui no estado. Ou seja, Guilherme, eles misturam isso na cocaína. A gente vê muito isso, porque o mercado de drogas, né, a gente não tem lei, não tem regra, o pessoal faz o que quer. Aí o pessoal vai lá, não tem compra, PROCON. Não tem PROCON. Apesar de que a gente já deu aqui notícia, né, de um homem, acho que mais de um caso de consumidor de cocaína que foi na delegacia registrar BO, dizendo que tinha comprado cocaína e, na verdade, era algum tipo de farinha, né, Guilherme? Pois é, Lu, e essa droga aí, a gente sabe que ela saiu lá de Santana do Livramento, né? Se não for isso, o Lucas me corrige a informação. Agora, o fato é o seguinte, estava andando na estrada sobre rodas também, mas pelo menos a polícia não se intimidou com todo esse disfarce desse material reciclável que estava no caminhão. Ô Lucas, você que está sempre acompanhando essas operações, não é incomum a mistura de substâncias à droga, né? Seja na maconha, na cocaína? Não, e eu até conversava com o delegado Alencar Carraro, depois fora do ar, perguntei para ele se eles misturavam em todas as drogas, se dependia do cliente. Ele me disse, depende para quem o atacadista vai vender, digamos assim. Se ele vai vender para uma facção criminosa, com mais poder, que tem mais condições, que tem uma cliente mais elitizada, digamos assim, eles misturam menos ou não misturam uma parte. Agora, se ele vai vender para um pequeno gerente, eles misturam várias vezes. Misturam cocaína com a tetracaína, com lidocaína, que é um outro tipo de medicamento também, e até mesmo com cafeína. Então, depende muito de quem é o consumidor final, esse estado de pureza da droga. Mas não é nada incomum, é até mais do que normal ter essas misturas. Misturar a cocaína pura, pasta base, como é chamada, com essas outras substâncias para fazer render e lucrar mais. Tá certo, obrigada pelas informações, Lucas Abate. Agora, sobre essa apreensão de tetracaína, essa substância que até parece cocaína, mas na verdade é um anestésico
que os traficantes misturam a cocaína para render mais, lucrar mais, e o consumidor de drogas vai lá e acaba pagando, então, por uma droga que não é nem pura, né? É algo ainda mais perigoso. Se a cocaína já é perigosa ainda com essa substância ou outras, é ainda pior ainda. Agora, 12:01. Atenção, gente. Presta atenção nessa notícia que o Guilherme da redação vai trazer agora, porque é daquelas notícias que a gente fica revoltado, angustiado em como isso ainda pode acontecer no nosso país, no nosso estado, aqui do lado. Imagina só, um homem passou quase 2 anos na cadeia injustamente. Isso mesmo. Ele ficou preso injustamente. Isso aconteceu aqui no Vale dos Sinos, pertinho de Porto Alegre. Agora a justiça decidiu reparar esse erro, Guilherme Roquette. Eu sei que isso não aconteceu hoje, mas é uma notícia que a gente precisa trazer, precisa divulgar, porque isso não pode acontecer, Guilherme. Não pode acontecer. Luciane, 612 dias preso. 612 dias preso. 1 ano e meio praticamente, aí eu aqui de cabeça eu nem consigo fazer o cálculo direito. Agora, em novembro de 2019, lá em Novo Hamburgo, um homem, um cadeirante, ele foi agredido a facadas junto do Centro Popular, no Centro Pop, entre os usuários ali, os moradores ali. Esse homem, ele foi agredido depois de tentar, então, evitar o assalto a um cadeirante. O agressor foi apontado como sendo um homem, um frequentador do Centro Pop, e segundo o cadeirante, seria um homem de cor morena. E era esse vídeo que eles tinham como prova, né? Exatamente, Luciane. Olha só, esse vídeo era o vídeo que tinha como prova. Mostra o suposto homem correndo já e saindo, então, desse local. Gui, só para te interromper, para a gente explicar para as pessoas. Na época, era esse vídeo que tinham como suposto, né, o suspeito correndo. E a cor da pele da pessoa também era outra. Porque não dá para ver rosto, não dá para ver nada. Exatamente. Né? A gente vê só um homem negro correndo, atravessando a rua. Bom, e aí o que aconteceu então, Luciane, depois disso? A polícia começou a investigar esse caso e, segundo a defensora Camila, que nos atendeu e nos contou essa história, foi utilizada algumas técnicas que a defensoria propriamente dita não entende como isso se constituiu como prova. Porque aconteceu o seguinte, houve a forma, né, a divulgação dessa imagem. A partir dessa imagem, o Instituto Geral de Perícias não conseguiu chegar à identificação desse suspeito e foi então o seguinte, que segundo a defensora, a polícia teria mandado um e-mail lá para a organização do Centro Pop, pediu uma listagem de todas aquelas pessoas, né, com o nome dos frequentadores que tinham aquelas características, pelo menos físicas e da própria cor da pele. Essa mensagem foi devolvida com os nomes. Se olhou lá no sistema da polícia quais eram as pessoas e aí se chegou a um que poderia ser um parecido, ou seja, nem o IGP conseguiu, mas essas pessoas conseguiram identificar a pessoa. Isso já é, segundo a Defensoria Pública do Estado, uma inconsistência. Bom, e aí o que foi que aconteceu? Se chegou ao nome deste homem, então, que ele foi apontado como suspeito, foi preso por causa disso e permaneceu preso. Aí a Defensoria Pública, então, do Estado entrou nessa história para poder entender o que tinha acontecido. A gente conversou, então, com a defensora Camila Molerque Santos, que atuou nesse caso e nos conta uma parte de como é que foi essa história. Ele não tinha uma ficha extensa, ele não era uma pessoa, digamos assim, previamente perigosa, como gostam de falar, para justificar as prisões preventivas. Então, não tinha motivo para prendê-lo, né? E ele me dizia nas entrevistas, doutor, eu recém tinha conseguido um emprego. Isso me magoou tanto, me machucou tanto, sabe? Porque era uma pessoa que vinha de uma situação de rua, né? Que teve, sim, seus problemas com drogadição, que estava em recuperação, né? Que tinha conseguido um emprego e que perdeu tudo. Meu Deus, que relato. 12:05. Exatamente. Nós estamos contando nesse momento a história de um homem que ficou mais de 600 dias preso injustamente. Ou seja, ele não era culpado, Guilherme, ele era inocente, ele já tinha um histórico de drogadição,
mas estava feliz que estava dando a volta por cima e recém tinha conseguido um emprego. Exatamente. Lu, e aí o que se desenrolou depois disso tudo? Com essa atuação, se foi possível então entrar na justiça novamente, e em agosto a defensoria então conseguiu que esse homem fosse liberado. Ele já está em liberdade, e agora em novembro então um juiz lá da comarca de Novo Hamburgo então decidiu que não havia provas suficientes justamente para atribuir a tentativa de homicídio contra o cadeirante a este homem, ao qual nós não vamos divulgar o nome para preservar a sua identidade. Para a defensora, ela entende que é um caso típico de um pedido de indenização contra o Estado. Ainda que a própria vítima, vamos tratar assim, né, o homem preso injustamente como vítima, esse cidadão ainda não tenha procurado a Defensoria Pública do Estado para pedir ou para tentar uma reparação, a defensora entende que sim, que há aí uma margem. Vamos ouvir o que disse a defensora Camila novamente? Com certeza, acredito que caberia uma reparação civil, depende muito da vontade dele, né? Muitas vezes a pessoa diz, não quero mais falar nesse assunto porque revive aquela dor, né? Mas com certeza seria um pedido plenamente plausível. Ai, olha, Guilherme, eu fico imaginando 2 anos preso, inocente. Acabou a vida ali, né? Ou seja, o que uma pessoa faz depois disso? Eu acho que a indenização é pouco. Lu, 2 anos preso, e aí tu imagina nas condições em que são os presídios. Porque a gente falou agora essa semana aqui da decisão da juíza Sonália aqui em Porto Alegre, que estava reduzindo, né, em tese, a pena dos apenados aqui da cadeia pública de Porto Alegre pela falta de condições. E a doutora ainda nos detalhou algumas coisas absurdas das condições dos presídios. Obviamente, não foi aqui que esse cidadão cumpriu pena. Agora, não é porque não é na cadeia pública de Porto Alegre que a gente está num hotel 5 estrelas. É óbvio, não é só aqui, né, Guilherme? Não é só aqui, não é só em Porto todo Alegre, lugar, todo não estado. é só aqui. Então, esse cidadão com certeza passou por situações extremamente constrangedoras, para não dizer outra palavra, dentro do presídio. E aí, agora, além dele ter passado por isso, ele ainda tem que voltar a procurar emprego, ele ainda fica com uma pecha de fichado de ex-presidiário, porque por mais que ele tenha sido inocentado e que já tenha uma decisão transitada em julgado da comarca, né, da justiça, do juiz lá de Novo Hamburgo, ele continua com essa pecha, né, Luciane? Fica escrito na testa. Com certeza. Olha, que absurdo isso. Que bom que agora a justiça conseguiu reparar o erro, entre aspas, né, Guilherme? Porque a gente não pode voltar no tempo. Exato. A gente não consegue desfazer o que já foi feito. Por isso que às vezes as pessoas ficam muito revoltadas quando a gente diz assim, o fulano está respondendo em liberdade. Porque a gente tem um rito de investigação, né? As pessoas querem justiça a qualquer preço, mas a gente precisa ter um rito. Principalmente se a gente não tem aquele flagrante, a gente não tem 100% de certeza. Para evitar esse tipo de situação. Já pensou? Ele poderia ter ficado 10 anos, 20 anos, e a gente tem esse tipo de relato, infelizmente. Exatamente. E presos provisórios, né, Lu? Como os que estão na própria cadeia pública de Porto Alegre. Aqui na cadeia pública, que ainda nem foram julgados. Nem foram julgados e que o julgamento já passou do prazo. Daqui a pouco essas pessoas já passaram do prazo de estarem lá dentro e continuam lá. Eu lembro até de Pelotas, Luciane, quando eu cobria na TV Nativa, que era afiliada do SBT lá em Pelotas, eu trabalhava lá e tinha uma juíza da vara de execução criminais lá, que costumava ir no presídio sempre e ela nos chamava para acompanhar. E era impressionante a quantidade de presos que estavam aguardando o julgamento há muito tempo lá. Lu, e isso eu tô te falando de 2006, 2007. Imagina agora como a gente está em 2021. Com certeza. Nossa, assim, infelizmente é uma situação que ainda a gente convive, que ainda faz parte da nossa realidade. Obrigada pelas informações, Guilherme Roquette, direto da redação. A gente espera que esse tipo de situação não aconteça de novo, né? A gente não está aqui defendendo o bandido aqui, porque o Guilherme disse, porque tem preso lá aguardando julgamento. Claro, tem gente ali que está no flagrante, que tem todas as provas, mas tem pessoas como esse rapaz, né, que foi reconhecido de uma forma totalmente inapropriada e acabou sendo preso porque ele também é negro e esse vídeo aparece ali o homem negro correndo, não havia ali o rosto, então foi um reconhecimento muito errado. Tanto é que ele acabou preso injustamente, era inocente, ficou 2 anos atrás das grades. A gente não pode ter esse tipo de situação num país, né, que se diz democrata e que preza pela justiça e pela igualdade. Agora 12:10. Tem gente cultivando o que não pode.
É agricultor irregular aqui na região metropolitana? Veja no Giro de Notícias. 11 pés de maconha. Ao cumprir mandado judicial em um sítio em Viamão, a Polícia Civil encontrou as plantas em uma espécie de estufa improvisada. Os agentes também apreenderam mais de 1 quilo de maconha do tipo camarão, de alto valor comercial, além de balanças de precisão, munições, estojos e uma maleta de pistola. Uma pessoa foi presa. E esses torcedores fake? No sul do estado, 14 quilos de maconha foram apreendidos na noite desta quinta-feira na BR-116. A droga estava em um carro que se deslocava em direção ao Uruguai, onde amanhã acontece a final da Libertadores da América. Vestidos com camisetas de times de futebol, 2 homens que viajavam no veículo admitiram que não iam ao jogo, e sim para Pelotas, onde entregariam a droga. 12h e 11 minutos. Olha, daqui a pouco eu vou perguntar para o Matheus Schenck o que ele acha disso, hein? Uns pseudo-torcedores, ou seja, o pessoal se aproveitando aí da final da Libertadores para usar a camiseta dos times e ficar transportando droga e passar despercebido pela polícia. Mas que barbaridade, vou ver com o Matheus Schenck isso. Já pensou se isso aí vira moda? Era só o que faltava, né? Bom, deixa eu voltar a falar com o Lucas Abate, porque ele tem mais informações aí sobre uma apreensão. É a mesma apreensão ou é outra apreensão aí, Lucas? Há pouco você falou da tetracaína, mas eu tô vendo aí que você tá com um carro e creio que seja outra droga ali em cima do veículo. Uma outra apreensão, Lu, acaba de chegar aqui no DENARC. Esse veículo foi apreendido lá na zona norte de Porto Alegre. Toda essa droga, cerca de 25 quilos de cocaína, estavam escondidos dentro do carro. Agora eu sei que o Guilherme Roquette, que é um apaixonado por Uno, vai chorar pelo estado que está esse carro aqui. Mas olha só, isso aqui, Lu, o Jairo está mostrando pra gente, eles tiveram que abrir, os policiais tiveram que abrir, porque era aqui dentro, ó, nesses compartimentos, vamos mostrando aqui, ó, Jairo, nesses compartimentos, que seria atrás da porta do motorista, embaixo do banco, olha só aqui em cima também. Nossa, estragaram, os policiais tiveram que retirar a espuma do banco, o para-choque está dentro do veículo, o painel teve que ser desmontado. Olha, a gente vai ficando louco aqui de tanto lugar que eles conseguiram arrumar dentro desse Uno, desse carro, para esconder toda essa droga. O Jair está dando a volta no veículo, vamos mostrar do outro lado aqui. Também abriram a porta, esse forro da porta para esconder, para ter mais espaço. Olha o banco, o que sobrou do banco aqui? A droga estava dentro do banco, Lucas? Eles depenavam o carro, Lu, dentro desses compartimentos que a gente está mostrando aqui, ó. Esse buraco aqui, ó. Olha só, a porta normal seria assim. Sim. Só que eles abriram e guardavam aqui dentro, eu botando aqueles tijolinhos aqui dentro. Onde cabia um pouquinho de droga, eles colocavam. Lá atrás, ó, embaixo de onde seria o porta-luvas, também atrás do forro. Ou seja, Lu, eles depenaram o carro. O pobre Uno foi depenado pelos criminosos para poder abrigar e fazer o transporte dessa droga. Eu vou chamar para conversa aqui o delegado Thiago. É cocaína, sim, isso? É cocaína, 25 quilos de cocaína. 25. Eu vou chamar aqui para conversa o delegado Thiago, que é responsável por essa apreensão, por essa operação. Delegado, essa droga, além do inusitado, dos locais diferentes que eles usaram para esconder a droga, tem uma origem também bem distinta do que normalmente se vê. Bom, foi desencadeado então na manhã de hoje aí pela primeira delegacia do DENARC, a Operação El Arrijado. De acordo com informações que já estavam sob apuração nas últimas semanas, haveria uma rota de transporte de cocaína, principalmente oriunda das fronteiras do estado do Paraná, com destinação ao estado do Rio Grande do Sul. Então, esse veículo foi identificado na manhã de hoje, foi abordado no centro histórico, tripulado por um indivíduo que foi preso e oculto, então, no interior do chassi desse veículo, aí, após a inspeção realizada pelos agentes do DENARC, foram localizados aproximadamente 24 quilos de cocaína pura, que estava sendo transportada para abastecer um grupo criminoso que opera aqui na região metropolitana gaúcha. É o Arrijado o nome da operação, delegado? Era porque era a marca que eles utilizavam? A gente pode mostrar aqui? Existe uma logomarca na droga. Vou pegar aqui para mostrar. Essa aqui está sem. Vamos procurar outra aqui. Aqui, ó. Era
a logomarca utilizada nessa droga. É o arrijado, uma droga que, pelo que vocês apuraram, era trazida do Peru. Esse El-Arrijado traduzido significa o afilhado, e de acordo com as informações preliminares que nós possuímos, essa droga tem uma origem peruana. Então, Lu, a gente estava mostrando, delegado, me permite só mostrar ali onde é que eles colocavam a droga? Jair, vem comigo aqui. Olha só, eu vou demonstrar aqui, ó, como é que eles botavam. Nesse local, abriam, colocavam aqui dentro. Era assim que eles faziam o transporte dessa droga. E como o delegado explicou, por uma rota muito longa, saindo lá do Paraná, da fronteira que tem do Brasil com o Paraguai, e trazendo até aqui. Tudo isso dentro desse carro aqui, ó, Guerreiro, que trazia droga, foi destruído pelos criminosos, está desse estado aí, mas agora está em poder da polícia, junto com essa apreensão, 24 quilos de cocaína pura. Deixa a gente explicar aqui para o pessoal de casa que está nos assistindo, que ligou a televisão agora, 12h17. O Lucas estava acompanhando uma apreensão, na verdade, da tetracaína, que é uma substância que é misturada à cocaína para render mais, né, para lucrar mais. E aí, enquanto ele estava lá no DENARC, chegou essa outra apreensão, ou seja, esse Uno recheado de drogas. E aí o Lucas Abate, ao vivo, já está mostrando aí para nós mais este trabalho. O que demonstra, né, Lucas, que realmente a polícia não para, a polícia está em cima e mesmo assim, quanto mais apreende, parece que mais tem droga circulando. E até a gente falava, Lu, da outra operação que era o que usava para fazer render a cocaína. Nesse caso aqui, como o delegado nos explicou, é uma cocaína pura. Pura. Que se tem, delegado, não sei se você já foi possível apurar, essa droga seria misturada ainda a outras substâncias. Até há pouco a gente estava fazendo uma apreensão de tetracaína aqui mesmo no DENARC. Essa droga, ela seria misturada a outras substâncias antes de ser vendida ainda? A droga, quando ela chega da fronteira, que ela é adquirida pelos grupos criminosos, ela vem com um teor mais concentrado de cocaína. Sem dúvida nenhuma, após a chegada dessa droga ao Estado, ela é acrescentada a outras substâncias, o que faz com que renda um valor muito mais alto. Para você ter uma ideia, essa cocaína aqui, digamos assim, no mercado atacado, comprada diretamente em grande quantidade, ela está avaliada em aproximadamente R$1 milhão. Após a mistura, que muitas vezes ocorre até em 50% de outras substâncias acrescidas à cocaína, ela pode, daí, no varejo, dobrar ou até mesmo triplicar de valor. Esses 25 aí, então pode se tornar uns 40 quilos. Sem dúvida nenhuma. Existe a mistura de cafeína hídrica e, entre outras, tetracaína, exemplo do que foi apreendido aí em outra operação hoje pelo DENARC, que acaba fazendo com que haja um lucro maior dos traficantes e uma diminuição na qualidade dessa droga aí, para fazer com que haja exatamente aí essa lucratividade maior por parte do narcotráfico. Lu. Tá certo, muito obrigada, Lucas Abate, pelas informações. Daqui a pouco ele volta com uma outra operação, a apreensão de maçaricos que eram utilizados para atacar caixas eletrônicos. Então, logo mais, o Lucas traz essas informações. Agora, deixa eu pedir uma atenção especial para vocês. Porque, olha, imagina só, um homem bem arrumado, camisa polo, de marca, mas era muito, mas e tão chinelo como qualquer outro bandido. Porque olha ali na mão grande, gente, ele se aproveita para furtar celulares de atendentes de lojas de Caxias do Sul. Ele faz assim, ó, consegue mostrar aqui eu no estúdio? Aqui, ó, chegou aqui, tá aqui o balcão, tá? Aí ele chega aqui, pede ali, fulana, quero tal coisa, ah, tá. Aí ela sai, ele olha aqui, ó, pá, e tum. Na mão grande, rouba os celulares, né, Guilherme Roquete? Lu, o engomadinho de Caxias está causando dor de cabeça, sim. O que acontece lá nas lojas, né? Já são 2 ataques realizados por esse mesmo homem. Ele chega assim, ó, com o celular na mão, tá? E ainda brincando ali, apontando o telefone junto ao balcão. O que acontece? No primeiro caso que a gente tem aí, nessa imagem aí, ele primeiro aparecia conversando ali com a atendente, olhando um sapato e tudo. Depois ele tenta distrair
distrair essa atendente. O que ele faz? Ele pede a moça para que vá ver uma outra mercadoria ali próximo. E aí é justamente nesse momento, ó, agora ele tá ali, pediu para a moça, para atendente, ela sai, vai ver a mercadoria e quando ela se distrai, ele, passou a mão e já levou o telefone celular. Esse outro caso, ele aconteceu numa farmácia. Aconteceu a mesma coisa. Pediu para a atendente ir lá ver um outro produto, pegou o telefone que estava no balcão e foi, então se aproximou dela e acabou indo embora do local. Os dois casos, Luciane, eles foram cedidas essas imagens aí pelo portal Petros News, que a gente agradece sempre a parceria. Esses dois casos aconteceram nos dias 22 e 23 de novembro. Ou seja, Lu, nesta semana, na segunda e na terça-feira desta semana, lá em lojas, então, ali do centro de Caxias do Sul. Ou seja, esse cidadão aí, o engomadinho, né, o bonitinho ali da camisa polo, né, ele continua ainda, azucrinando, tirando o sono das vendedoras, justamente porque ele ainda não foi localizado. Agora, a latinha dele... dá pra identificar. Claro dá que pra dá. identificar. Quem conhece, podia frisar ali o rostinho do indivíduo, né? Podia frisar, porque na outra imagem ali, acho que é melhor de mostrar o rosto dele. Porque quem conhece esse rapaz, esse Mauricinho, muito bem apresentado... Aí, ó. Olha ali a carinha do indivíduo. Ele tá de máscara, de boné, mas não adianta. Quem conhece sabe quem é esse rapaz. Então, por favor, se você conhece esse indivíduo aí, mão grande, faz a denúncia pra polícia. Diz onde é que ele tá. Porque não dá pra continuar essa situação desse indivíduo ficar indo no comércio lá de Caxias do Sul pedindo ajuda pra atendente na maior... das boas vontades, né, o Guilherme vai lá, pega o produto que ele pediu e aí ele vai lá e pega o celular que está em cima do balcão. E possivelmente... Mas não, com certeza, mas é uma cara de pau absurda, porque ele ainda se aproveita das moças ali, Lu, que estão atendendo. Ele se aproveita, daqui a pouco, até de uma condição de tentar ludibriar a pessoa. Tira a pessoa da sua atenção normal e acaba fazendo essas coisas. Olha ali, ele já tá predisposto, porque como ele tá com o telefone celular na mão ali, ele já engana a pessoa, porque ele já tá com o aparelho na mão e caso ele esteja com outro, bota um no bolso e pronto. Então, Lu, esse cidadão aí, o engomadinho aí, o bonitinho, né, o fortinho ali da camisa polo, em seguidinha vai estar na cadeia. Olha, eu espero, viu, Gui? Porque essa gente aí tá trabalhando sábado, domingo, olha aí, tem o caso da farmácia, não fecha, o pessoal ralando ali para garantir o salário do fim do mês e aí chega um engraçadinho desses, fazendo esse tipo de coisa, e aí pega o celular e outra. Esses são os casos que tinha câmera de segurança e que flagrou. Porque eu fico pensando, digamos que não tivesse câmera de segurança. A atendente vai lá, né? O rapaz pede, vai lá, pega, dela vai lá, pega lá o produto. Ele olha, ela se afasta, pega o celular e aí se não tem câmera, o que ela vai achar? Não, e daqui ela vai achar que daqui a pouco perdeu. E daqui a pouco, Lu, a gente não sabe exatamente também de quem era o celular, mas o celular, ele pode ser da própria loja. Então, porque a pessoa vai dizer assim, mas por que deixa o celular no balcão? Gente, o celular pode ser o telefone da loja, o telefone para fazer a venda online, né? Porque a gente está nesse momento de pandemia, isso ainda é comum. E vai continuar sendo comum, né? E vai continuar, porque tem que continuar, isso facilita muito para o comerciante. Agora, aí vai o telefone celular da loja, já é um prejuízo até pro lojista, porque ele fica sem uma ferramenta de trabalho, gente. Gui, mas pior é que esse tipo de situação, esse tipo de furto é muito comum, né? E não é só em Caxias do Sul, tem no litoral também, né? Tem, só que lá no litoral... O pessoal se passa por cliente. Não, e lá no litoral é diferente ali, ó. Aí essa moça aí, essa senhora, o que ela fez? Ela distraiu a vendedora foi lá dentro, ela entrou na loja, tá? Foi buscar um outro vestido, uma outra mercadoria, enquanto isso ela vai ali na mãozinha grande e começa ali, ó, vasculhando o que tem. Ela abre o caixa, não encontra nada dentro do caixa, mas ó, pegou o telefone celular. Pegou o telefone celular e tá ali escondendo atrás da saia. Que barbaridade, porque ela colocou na calcinha ali embaixo e levantou ali o vestido.
Exatamente. E aí ela vai pro provador provavelmente ajeitar ali o celular na roupa. Não era um celular. Não agora era tô vendo celular? aqui, não, esse era um estojo de óculos, tá? Era um estojo de óculos que estava sendo usado como uma carteira, inclusive tinha dinheiro ali dentro, tá? Mas assim, é que eu até me perdi aqui, porque a gente fala tanto em telefone celular, mas esse caso não era. Agora, era uma carteira, era um objeto que estava sendo usado como uma carteira. Também tinha documentos e tudo. Aí tu imagina, Lu, o transtorno depois da pessoa chegar, se dar conta, procurar pelo teu documento, porque assim, por exemplo, eu tenho aqui, né, eu tenho cartão do banco, tenho um monte de coisa aqui na carteira. Imagina a pessoa ficar sem a carteira, onde tem, né, a vida dela inteira ali. Pois é, Guilherme. Então, a gente está mostrando agora mais um flagrante em que o ladrão se passa por cliente. Primeiro mostramos lá em Caxias do Sul, o cliente todo ali bem arrumadinho, se passava por cliente, pedia ajuda da vendedora, ela saía e aí ele na mão grande pegava o celular em cima do balcão. Essa daí já vem do litoral, Capão da Canoa. Ela foi na loja, também se passou por cliente, estava ali vendo roupa e tal, ó, tô vendo isso, tô vendo aquilo. Pediu ajuda para a vendedora, quando a vendedora saiu, ela vai lá e vasculhou ali, né, o caixa. Isso. Vasculhou. Procurou por dinheiro, olha ali na gaveta, ó, ela procura por dinheiro. Não tem dinheiro. Daqui a pouco não tem dinheiro, daí ela começa a tentar outras coisas que estão na loja. Eu não consigo ver, Lu, exatamente o horário, aí te peço desculpa, acho que é 7h15 ali, né? Umas 19 e tanto, agora tá em cima aqui do... Isso, ali, ó, 19h12. Isso, 7h12. Então, a gente vê o seguinte, Lu, não tem hora, porque em Caxias foi mais cedo, não tem cara e não tem nem sexo, porque tanto homem quanto mulher... Tá todo mundo aí tentando esticar a mãozinha pra coisa alheia. Que barbaridade. Pessoal trabalhando, tentando garantir aí sua renda do fim do mês. A vendedora ali... Não, e ainda tentando ajudar. Porque o vendedor tá ali tentando ajudar, vendo a peça. A pessoa ali tá tentando experimentar. Ah, você não tem uma outra cor dessa peça? Daí a vendedora vai lá buscar... Ai, olha, é uma coisa assim... É tão triste isso. É triste, sabe? Porque daí por tu um não celular, consegue... por um celular, por uma caixa, sabe, por um estojo. É só pelo prazer de tirar alguma coisa na vantagem, de tentar tirar uma vantagem. Porque assim, o telefone celular, ele hoje é facilmente bloqueado. Tu pega o número do e-mail, acho que é o número aquele, não lembro exatamente como é que é o nome. Sim, aí tu bloqueia, ele nunca mais vai ligar, nunca mais vai funcionar. Então, gente, por favor, gente. Ai, olha, por favor. Bom, esses dois flagrantes, né? Por sorte, essas lojas tinham essas câmeras de segurança e conseguiram, então, flagrar esses ladrões transvestidos de clientes e eles pedindo ajuda para os atendentes. E aí, quando os atendentes, vendedores saem para ajudar, eles vão lá e furtam alguma coisa. Então, muita atenção para os lojistas. Felizmente, esses aí tinham câmeras de segurança e quem conhece essas duas pessoas conseguem sim identificar, apesar da máscara, porque a imagem é muito nítida. Denuncie para a polícia. Quem rouba um celular, rouba outra coisa. E o outro lá de Caxias já tinha roubado pelo menos uns 2 celulares, né, Guilherme? Isso aí, 2 telefones pelo menos e essa aí que levou o estojinho, Luciane. Pois é. Tá certo, Guilherme. Daqui a pouco você volta. Eu sei que tem ainda muita informação da redação. Agora, 12h e 28 minutos. Vocês sabem, né, que na próxima semana começa o julgamento do caso da Boate Kiss. Olha, vai fechar quase 9 anos aí dessa tragédia que marcou aí o nosso estado, o Brasil, o mundo. Vai começar na próxima quarta-feira. Eu acho que nenhum gaúcho esquece, né, aquele dia, 27 de janeiro de 2013. A ferida, gente, ainda está aberta. Mais aberta ainda, claro, entre os familiares que perderam filhos, parentes, amigos naquele incêndio terrível. É a história da Dona Maria Aparecida. Vamos acompanhar. Eu me chamo Maria Aparecida Neves, sou mãe de uma vítima, Augusto César Neves. Meu filho tinha 19 anos, ele era feliz, ele era uma pessoa de bem com a vida. Ele não tinha maldade, ele não via maldade nas coisas, para ele todo mundo era amigo. O último abraço que eu dei dele foi de noite quando ele saiu. Que eu disse para ele cuida, meu filho. Eu lembro de tudo, tudo. Eu só fui acreditar quando eu cheguei lá no velório que eu vi meu filho.
sabe? Eu não acreditava, e como até hoje, 8 anos, para mim é como se fosse dia 27 de janeiro de 2013. É errado um pai querer pedir justiça? Eu não acho errado um pai, uma mãe pedir justiça pela morte de um filho. E querer que a gente esqueça, não tem. Como é que a minha vida, o meu futuro era ele? Que forte, hein? Não é errado nenhum pai pedir justiça pela morte de um filho, né? Filhos e filhas que saíram naquela noite para se divertir e nunca mais voltaram para casa. Uma imagem que está marcada na lembrança de todos os gaúchos, de todos os brasileiros. E esse julgamento começa na próxima quarta-feira. O SBT montou uma estrutura especial, nós vamos ter uma cobertura aqui ao longo da nossa programação, nos jornais locais, nos jornais nacionais, desde cedo. Primeiro Impacto, Vem Pra Cá, SBT Rio Grande, SBT Rio Grande segunda edição, SBT Brasil, ao longo da programação, porque é um julgamento muito esperado por todos, todos nós esperam justiça. É um julgamento que deve durar em torno de 15 dias. Eu serei uma das repórteres que estarei lá, aqui no Foro Central de Porto Alegre, acompanhando esse julgamento, né, Guilherme, que deve entrar para a história. É um julgamento que deve ser um dos mais longos da história do Rio Grande do Sul. E o SBT estará lá acompanhando em todas as suas plataformas, no SBT News, aqui na televisão, nas nossas redes sociais, né, Guilherme? Exatamente, Lu, porque não é errado um pai pedir justiça pela morte do filho. É justo. Então é por isso que a gente está com essa cobertura, Luciane, totalmente mobilizados, né? Tu vai estar por lá, eu vou estar aqui na redação, vou continuar por aqui. Agora a gente vai ter uma cobertura muito qualificada aqui no SBT, justamente porque já tem todo um esquema programado. A gente vai ter notícias ao vivo nos jornais da manhã, no Primeiro Impacto. Depois vem para cá para o SBT Rio Grande. Passamos para a tarde, nós vamos ter as redações e a gente vai continuar acompanhando. Tem o SBT Rio Grande segunda edição e a coroa lá no SBT Brasil, Luciane, e para as matérias, inclusive, da Luciane Coleman, que vão estar lá no SBT Brasil. Então, a gente está com a cobertura extremamente gabaritada e qualificada para esses dias intensos que virão por aí. E, Guilherme, me marcou ali o que ela disse, né? Ou seja, não é justo um pai pedir justiça? É claro que é justo. Né? E não é só um pai que pede a justiça, é a sociedade que pede por justiça, que clama por justiça, porque todo mundo se coloca na posição de um pai, de uma mãe que perdeu um filho, ou seja, foram adolescentes jovens que saíram para se divertir, que foram para uma festa e nunca voltaram para casa. Eles voltaram para um túmulo. E muitos, Guilherme, eu sei que você também acompanhou, como eu aqui em Porto Alegre, foram direto para hospitais, tiveram que ir via helicóptero. Eu lembro aqui na Redenção, os helicópteros descendo, era um atrás do outro, indo para o HPS, indo para o Mãe de Deus. Foi uma situação que eu acho que deixou todo mundo em choque, né, Guilherme? Lu, era um congestionamento de ambulância no Hospital de Clínicas, era um congestionamento de ambulância ali no HPS. Depois, na missa de 7º dia, eu estive em Santa Maria, passei alguns dias em Santa Maria ainda depois. A gente acompanhava a dor daquelas pessoas, era impossível a gente ficar em pé e não se comover com tudo aquilo que estava acontecendo. Aquela caminhada que teve em Santa Maria, eu lembro como se fosse hoje acontecendo aqui na minha frente, na missa de 7º dia. Depois o grupo se reuniu, caminhou lá eu me esqueci da catedral, eu acho, de Santa Maria, eu esqueci o nome agora, fugiu, me desculpem, pessoal. Mas o pessoal caminhou então de lá até ali a Boate Kiss, fizeram uma vigília. Colocaram várias velas ali, acho que era inclusive o número de pessoas que morreram, colocaram o número de velas ali num círculo. Gente, aquilo foi muito emocionante, marcou para todo mundo. A gente não tem como esquecer dessa tragédia. Não tem como esquecer mesmo. E agora, ao longo dos dias, vocês acompanham aqui na nossa programação também depoimentos como o dessa mãe, né, a Maria Aparecida, que perdeu um filho. E vocês verão outros depoimentos, porque é uma dor que ainda está presente entre familiares e em todos nós.
Agora, 12h35, liga a sirene. Liga a sirene porque hoje teve polícia na rua. Maçarico, gente, e ferramentas para cortar e arrombar foram apreendidos pela polícia, pela delegacia de Canoas hoje pela manhã. Tudo isso estava nas mãos de quem? Uma quadrilha bem audaciosa, porque a meta, agora no fim de ano, né, Lucas Abate, em que a gente tem pagamento de 13º, férias, ou seja, tem mais dinheiro circulando, a gente sabe que aumenta ataque a bancos, e essa daí pretendia fazer 2 ataques a caixas eletrônicos por semana, né, Lucas? E pretendiam isso, Lu, para ter um fim de ano gordo. Queriam estar cheio de dinheiro para o Natal, para o Ano Novo, daqui a pouco esticar um pouco mais as férias em janeiro e fevereiro. Então eles decidiram ampliar os ataques durante o mês de dezembro para conseguir mais dinheiro. Só que a polícia chegou antes desses criminosos e conseguiu prender o líder dessa organização, que tinha no caderninho dele lá o planejamento de 2 bancos, de 2 caixas eletrônicos a cada semana, e iria repassar todo esse material para os comparsas, pelo menos 11 comparsas que atuavam também executando esses crimes. Segundo o delegado Mário Souza, esse planejamento era todo centralizado nesse líder, que não avisava antes onde seriam os ataques nem quantos, apenas no momento do crime. Vamos ouvir um trecho do delegado. Essa empresa Palácio da Polícia tem convênio com o hotel 5 estrelas. Tem luz, água, comida, cama, não paga nada. Na verdade, né, Lucas, entrou aqui um dos áudios, né, apreendidos pela polícia. Explica pra gente o que seria aí, aquele local é quase um hotel 5 estrelas. Eles falavam uma menção do Palácio da Polícia aqui em Porto Alegre e que tinha uma parceria com um hotel 5 estrelas. O que seria o hotel 5 estrelas? O presídio, dizendo, olha, lá no Palácio é que eles mandam pro presídio. Então, esse foi um áudio interceptado pela investigação e agora sim a gente pode ouvir o delegado Mário Souza. Temos aí, acho que tivemos um problema aqui, Lucas. A gente não tá tentando te derrubar não, tá? A gente tá aqui, na verdade, com um probleminha, mas a gente logo escuta aí o delegado Mário Souza, que coordenou essa operação. Enquanto isso, explica pra gente, porque eu vi que nessa operação, calma. Vamos uma coisa de cada vez. Então, Lucas, rapidinho, explica pra gente o que a polícia prendeu e aqui, ó, a Sonora aqui já tá no ponto. Explica pra gente. Então, Lu, era uma operação que visava essa quadrilha que estava furtando e planejando furtar outros caixas eletrônicos em postos, farmácias, estabelecimentos durante o mês de dezembro para fazer uma poupancinha para os próximos dias. Agora sim, dessa vez vamos poder ouvir o delegado Mário Souza. Eles estavam, isso nós temos elementos na investigação, prontos, planejados para executar alguns ataques, principalmente no mês de dezembro. A ideia deles era executar 2 ataques por semana, segundo as investigações, ao menos, né, para fazer um grande prejuízo, causar um grande prejuízo para o comércio como um todo, para o sistema econômico como um todo. Fim da linha, então, né, Lucas, para essa quadrilha. Pelo que eu vi ali das informações policiais, eles já haviam prendido 2 integrantes ali no meio do ano. Agora prenderam o chefe, né? E aí aprenderam todos esses maçaricos. Mas me explica, eles iam lá com o maçarico e abriam o caixa eletrônico para pegar o dinheiro. Era essa a operação deles, é isso? Com maçarico ou com serra? Eles iam lá, faziam uma análise, inclusive tem vídeos apreendidos pela investigação da polícia, até foi apreendido no celular desses criminosos presos lá no meio do ano. Eles chegavam no local, faziam uma filmagem, pegavam o celular aqui, ó, assim como eu estou fazendo, filmavam o caixa, mostravam e planejavam se iam atacar com maçarico ou com serra. E aí sim partiam para o ataque. Inclusive, quando eles foram presos lá em Esteio no meio do ano, eles não conseguiram pegar o dinheiro porque tem um dispositivo de segurança em alguns caixas que mancha as notas de vermelho quando se tem o calor ou quando tem o arrombamento. Então, naquela ocasião que eles foram presos, eles também não conseguiram pegar o dinheiro. Mas, Lu, a
pressa da polícia em pegar esse líder tinha um motivo bem específico. A gente pode ouvir um outro trecho do delegado Mário Souza. Mas o objetivo principal era o líder, que era a nossa pressa em realizar a ação, e ele foi preso aqui em Canoas, né? E com ele e com o resto da quadrilha foram apreendidos vários materiais. Ele é a cabeça da equipe, então nem a própria equipe sabe o que vai ter que fazer e quando. Ou seja, então agora a polícia prendeu o líder, né? O chefe, o cabeça dessa quadrilha. Até então eles só tinham prendido os integrantes, né? Mas agora eles conseguiram chegar então ao cara que organizava, planejava e que tinha o conhecimento. E é dessa forma, né, Lucas, que se consegue interceptar e combater esse tipo de crime, né? Prenderam 2 no meio do ano, o líder agora, e tem outros 9 criminosos em investigação. Tá certo, obrigada pelas informações. Parabéns aí para a polícia por mais essa operação. 12h e 41 minutos. Vamos dar uma relaxada um pouquinho agora. Até porque é sexta-feira, né? E sexta-feira é o quê? Dia de recado da Biscoitos Zezé. Contigo, André Har. Meus amigos, o final do ano está chegando. E nós sempre dizemos isso no final do ano. Mas 2020 rápido demais, é ou não é verdade? Faltam poucos dias para dezembro e depois de tantos momentos difíceis, é um ano que vai chegando ao fim com as taxas de Covid caindo, a maior parte da população vacinada e as nossas atividades retornando cada vez mais. Nesses momentos, gostaríamos de agradecer quem chegou com a gente até aqui, com a Biscoitos Zezé, e eu sou testemunha disso. Uma marca que sempre seguiu trabalhando e acreditando em dias melhores. Vai ser um prazer virar mais um ano com o folhado, com o pão de mel, com o mignon e todas essas delícias que só a Zezé proporciona. Faça como eu e garanta sempre os seus biscoitos da Zezé. Carinho que vem de família há mais de 50 anos. Siga nas redes sociais, @biscoitos_Zezé. Combinado? Agora seguimos com notícias e eu vou pedir para você parar tudo aí o que você tá fazendo. Fica aqui comigo, presta atenção e roda essa imagem. Vem lá do litoral de Capão. Olha só, esse ladrãozinho aí, né? Chegou lá, forçou um portão, forçou. E aí, ó, abriu uma fresta. Entrou? Não, foi embora. Ué, mas voltou. E aí, gente, o que ele faz? Para a imagem. Quero perguntar para você aí de casa. Será que ele entrou? Essa semana a gente mostrou o ladrão de varal, né? Já teve ladrão aí que levou lá varal. Tem uns que chegam e roubam bicicleta, mas esse aí já chegou de bicicleta, só se ele levasse 2 bicicletas. O que você acha, hein? Ah, não, Guilherme, você já sabe. Eu já sei. Matheus Schenck tá aqui no estúdio. O que você acha que ele levou ali? Ele entrou? O que ele levou ali, Matheus Schenck? Ele fez assim. Então, mistério. Lu, quero saber a resposta. O que ele levou? Eu vou te dizer o seguinte, ó. Ele abriu o portão, mas dá o play agora, vamos ver o que ele levou? Vamos ver. Ele não precisou sequer entrar na casa para levar o que ele queria levar, porque o que ele queria não estava dentro da casa, Luciana, estava no lado de fora. Ele levou o portão. Não era o carro, não era a bicicleta, não era a máquina de lavar, não era a cueca, era o portão. Ele conseguiu, Luciane, retirar o portão ali da dobradiça. A gente pode perceber que depois, né, ele levanta o portão e conseguiu sair carregando. O que esse cidadão fez aí no dia 8, Lu, de novo, meu óculos está um pouquinho ruim. 8 de novembro, né? 8 de novembro, por volta das 2 horas da manhã, 2h20. O que ele fez? Primeiro ele chegou de bicicleta aí, nessa imagem que a gente está vendo ele. Forçou o portão às 2h20 da manhã e abriu a fresta. Só que para não dar na vista, lá em Capão da Canoa, essa é uma avenida lá da região central de Capão da Canoa, ele pegou a bicicleta e deu a voltinha na quadra. Claro, até para ver se não tinha ninguém chegando, polícia, gente passando, né? Exatamente. Porque um portão, né? O portão não ia ser tão fácil de carregar. Né, gente? Aí, 4 minutinhos depois, ele voltou, forçou o portão, levantou o portão da dobradiça e saiu carregando. Esse cidadão ainda não foi detido, mas está sendo procurado pela polícia, Lu. Gente, quem vê aí um portão, pelo amor de Deus, avisa a polícia. Agora, ô Guilherme, continua aqui, porque é sexta-feira, quero notícia boa, e eu sei que você conversou com um agricultor de Arroio do Meio que, olha,
Que história, né? Ele devolveu, gente, quase R$1 milhão. Imagina se acordar e ver lá no saldo quase R$1 milhão na sua conta. E ele não ficou com dinheiro, claro. Ele devolveu, né, Guilherme? Pois é, tudo começou, Luciane, com uma ligação do banco para o gerente lá do nosso amigo, o seu Nestor. Ele pediu pro seu Nestor, o gerente pediu pro seu Nestor ir com bastante urgência até a agência bancária onde ele tinha conta. Chegou lá, ele teve essa baita notícia, uma fortuna depositada na conta dele. Virou quase milionário da noite pro dia. Só que, Luciane, foi por engano, não era o dinheiro para ele. Um detalhe importante é que essa, né, então, já não é a primeira vez que ele recebe dinheiro. Lá em 2002, ele recebeu R$12 mil como pagamento ao invés de 2 mil, que era o que ele deveria ter recebido. Mas como o dinheiro não era dele, olha o que ele fez. É meu, é dos outros, é dos outros. Cada um luta para ter o seu trabalho, né? E o que não é, assim, é alheio, não me dá sorte um dia. Eu tenho essa convicção, né? Que não é por ali, né? Porque tu tem que ser honesto, tu tem que ter o gosto de sentir que aquilo que é teu, né? E que é dos outros, né? Porque, olha, eu tive a sensação, falei com muitas pessoas que eu compartilhei isso ali, o pessoal simplesmente, eu não ia devolver. Pá, a gente fica até chateado, né? Tranquilo, essa é a maior riqueza que eu tenho, de noite, deitado, dormir tranquilo, que não devo nada a ninguém, né? Essa é o princípio hoje, né? Que bonito. Baita lição para essa sexta-feira e que isso sirva de lição para todos nós. Ou seja, o que é meu, o que não é meu e tem que devolver mesmo. Então, nesse ritmo aí mais leve, chama aí a vinheta do esporte, porque Matheus Schenck já está entre nós. Boa tarde, Schenck. E Boa você, tarde. Devolveria o dinheiro também? Minha mãe me ensinou muito bem, Lu, então com certeza sim. Devolveria sim. Né? Pelo amor de Deus. É que tem gente que diz, meu Deus, mas era quase R$1 milhão. Grande coisa, tem que devolver, ora, para alguém tá fazendo verdade. Falta, né? Legal. Vamos falar então de Libertadores, Lu. Convido a todo mundo. Você tá com fome, meu amigo? Você já almoçou, Lu? Ainda não, meu estômago tá roncando. Então presta atenção no que o Eduardo Ostermaier vai trazer pra gente. Campina Grande, Paraíba. Manaus. Eu sou de Feira de Santana, na Bahia. Aracaju, Sergipe. Goiânia, Goiás. Sou de Floripa, Santa Catarina. Mas tem gaúcho palmeirense também. Um tio meu trouxe de presente uma camisa do Palmeiras em 93. Desde lá eu usei a camiseta e até hoje sou palmeirense. Essa reunião alviverde foi promovida pelo Consulado de Porto Alegre. Eles organizaram uma caravana. São 6 ônibus fretados que vão levar quase 300 palmeirenses para assistir a final da Libertadores. Isso aqui é para receber o pessoal que veio de fora do estado. Como você já deve ter visto, tem gente de todos os lugares do Brasil. Para a gente poder, é o que eu falei, comemorar e mais uma vez ser campeão da Libertadores comemorando o tri. Mas será que a gente encontra algum carioca no meio dessa galera? Sou de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Meu pai colocou uma camiseta em mim, depois de lá, desde pequeno, palmeirense. Tem palmeirense que não tinha dinheiro para viajar, mas deu um jeito. Comprei o ingresso, aí eu peguei e falei assim, agora preciso dar um jeito de ir. Liguei pro Júnior, meu pai, e falei assim, ei, me empresta, preciso ir. O jogo é só amanhã e tem torcedor contando as horas. Fiz a tatuagem no dia que foi campeão. Com certeza, sábado vai ter uma segunda taça aqui. Rapaziada de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Sábado, às 19 horas depois do jogo, vou estar ligando para todos vocês. Todos vocês. Para aquecer essa grande final, os palmeirenses que estão aqui em Porto Alegre prepararam um lanche típico uruguaio. É o choripã, um pão com salsichão que está animando essa festa. E é claro que eu vou ter que experimentar o que o pessoal está comendo aqui, né? Atenção! Aprovado, hein? No gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, e a dureza do prédio não taca, e o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão. Eu tive que rir dessa última cena. Vamos falar também dos times? André Galvão traz as novidades de Flamengo e Palmeiras.
Um dia de preparação para Palmeiras e Flamengo tá chegando. É amanhã a finalíssima da Conmebol Libertadores. Ontem as duas equipes fizeram um treino no período da tarde. O Fla fez a atividade no campo do Penharol e o técnico Renato Gaúcho comandou um treino com todos os jogadores à disposição, incluindo aqueles que sofreram lesões recentemente, casos de Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro e Isla. Todos devem estar em campo na finalíssima diante do Verdão. Aí fica a dúvida, será que joga o quarteto mágico que já foi campeão pelo Flamengo da Libertadores em 2019? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique ou o Michael, que está voando na temporada, permanece no time titular? Essa dúvida o técnico Renato Gaúcho ainda não tirou da gente. Do outro lado, Abel Ferreira comandou uma atividade debaixo de chuva no campo do Nacional. E o Palmeiras também deve contar com todos os jogadores à disposição, à exceção do Marcos Rocha. Esse não poderá jogar porque está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Mike deve ser o seu substituto. Felipe Melo se recuperou de dores no joelho direito e participou do treino normalmente. A dúvida fica no meio-campo. Felipe Melo volta. Danilo e Zé Rafael, os dois continuarão na equipe titular ou o Gustavo Scarpa pode sair do time para que os dois atuem? Enfim, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira, que gosta de fazer um mistério. Inclusive, este treino comandado no campo do Nacional foi fechado para os jornalistas, apenas imagens liberadas pela assessoria de imprensa do clube. Soubemos também que o Palmeiras treinou pênaltis. Será que estão apostando nessa disputa de penalidades máximas para decidir o grande campeão da América? Tudo isso estará em jogo e nós vamos acompanhar com uma transmissão ao vivo e exclusivo do SBT a partir das 13h30 da tarde deste sábado. É a grande final da Libertadores 2021. A emoção é aqui no SBT. A emoção é aqui no SBT e quem tem uma chamada especial para você agora é o Theo José. Amigos do SBT, voltamos a falar de Montevidéu, local da grande decisão da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Depois de uma quinta-feira de muita chuva, hoje um dia bonito, a sexta-feira não tem chuva. E a previsão para amanhã, no dia do jogo, é sem chuva. Lembrando que a transmissão do SBT começa às 3h30 da tarde. A bola rolando às 5 horas. Se tivermos empate no tempo normal, vamos para a prorrogação. E se for o caso, os pênaltis. E o campeão, além da Taça Libertadores da América, coloca no seu cofre 80 milhões de reais. Encontro marcado amanhã aqui no SBT. Grande final da Libertadores 2021. A emoção é aqui no SBT. Tava chovendo ontem lá em Montevidéu. Que chuvarada, né? Rapaz, que chuva. Hoje não, né? Hoje não tava chovendo. Stael Cias, me diz, tá chovendo amanhã? Oi, gente, a previsão para Montevidéu neste sábado é de tempo nublado. Pode acontecer uma pancada ou outra, a arbitragem estará de olho. O clima aqui no SBT será muito bom, a previsão é de cobertura sem parar desde as 13h30 da tarde até o final da festa do campeão, seja Palmeiras, seja Flamengo. E olha que o campeão volta para casa debaixo de instabilidade, porque a previsão para Montevidéu no domingo é de muitas nuvens e pode chover. Em Porto Alegre, neste sábado, o tempo não firma, tem instabilidade e a melhor pedida é ficar no sofá ligado nessa decisão na telinha do SBT, decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. A condição de tempo a gente já sabe. E os gols? Quem vai levar essa? Só no SBT você confere todos os detalhes. Quero deixar claro para o nosso chefe Danilo que dá tempo de me enviar para Montevidéu para assistir esse jogo ao vivo. Dá tempo. Tem voo ainda. Tem voo. Alô, chefe, se quiser, tamo aí. Ônibus também. Ônibus também. Deve dar o quê? 12 ou 12 horas, eu acho, né? Com o pessoal do Palmeiras. Vai lá com o pessoal. Mas, Lu, hoje é uma data importante para o gremista, né? Hoje faz 16 anos da Batalha dos Aflitos. Tudo isso? Estamos velhos já, né? Estamos velhos. E hoje tem a Batalha da Fonte Nova, lá em Salvador.
pensar que já faz 16 anos. Todo gremista lembra onde estava neste dia. A Batalha dos Aflitos. 7 jogadores em campo, pênalti contra. Uma memória viva também para um dos heróis daquela tarde em Recife. Toda vez que eu encontro um novo gremista, né, vem o agradecimento, vem a lembrança, todo mundo me conta o que estava fazendo na hora. Eu fico feliz, né, de ter vivo ainda, embora já se passou todo esse tempo aí. E esse espírito de 2005, bem que poderia ser encarnado hoje, né? Vem aí a Batalha da Fonte Nova. A gente mostrou o que pode ser feito, não só no futebol, mas no dia a dia, né? Acreditar, lutar até o final, não desistir do objetivo. De novo, fora de casa. Confronto direto. Contra uma torcida fanática no Nordeste. Prova de fogo para o time de Wagner Mancini. E aí, Galato? O Grêmio, a partir de agora, tem que somar pontos, todos os jogos. Né? Não tem mais espaço para empate nem derrotas. Então, o Grêmio tem que pontuar com 3 pontos para quando a gente conseguir lá no último jogo estar um pouco mais tranquilo. Há alguns meses, eu tinha conversado com o Galato sobre a dúvida no gol gremista, Breno ou Gabriel. Hoje em dia, com Wagner Mancini, há um revezamento entre os dois. Algo que não agrada o herói de 2005. A promessa é de casa cheia. A Arena Fonte Nova deve receber o maior público do ano. Mas nada que assuste um gremista, certo? Espero que vocês estão sofridos, né? Que o torcedor do Grêmio não precisa sofrer tanto, mas... o gremista já está acostumado, né? Que é na dificuldade, depois vem a alegria. Então, espero que o Grêmio faça um bom jogo aí e supere o Bahia. Será que vai, Lu? Me diz. Ah, não sei, essa história de que já está acostumado. Peraí, né? Calma lá. A gente pode estar acostumado, mas não significa que isso vai reverter em resultado positivo. Exato. Até porque o Grêmio tem muitos problemas na escalação. Vamos conferir a escalação do Grêmio, a provável escalação, inclusive com bastantes novidades. Olha, Lu, eu quero que você preste atenção comigo, porque tem muita novidade na escalação. Boa, o Gabriel vai no... vamos ver, né? Gabriel vai no gol. Wanderson, Jeromel, Kahneman e Cortez na zaga. Vila Sante e Thiago Santos são os volantes. Alisson, Bob Sim, Vitor Bob Sim deve jogar hoje. O Grêmio vai com 3 volantes. Ferreira pela esquerda e o Borja centralizado. Por que o Bob Sim? Porque o Campas sentiu um problema muscular no treino de ontem, não treinou e o Grêmio tá com muitos problemas. Até quando quiser, pessoal, os problemas do Grêmio na tela para você quando for possível. É muito problema pro Wagner Mancini escalar o time de hoje. Olha aí, Jonathan Robert e Lucas Silva estão suspensos. O Kahneman é dúvida ainda. Pois é, tá na escalação A gente ali. botou na escalação, mas ele tem um problema recorrente no quadril. Pois é. Vai que ele sente de novo. É um problema. E ainda o Rafinha e o Diego Souza estão com desgaste físico. Também devem sair no banco de reservas. É um jogo importante e o Grêmio está cheio de desfalques, Lu. Pois é, tem que fazer assim, ó. Sai, nuvem! Sai, nuvem! Sai, nuvenzinha! Nuvenzinha que tá em cima. Tá difícil a coisa, né? Pelo amor de Deus. Hoje é importante. Aliás, sabe quantos torcedores do Bahia a gente vai ter hoje? Chuta. Ai, pelo jeito deve ser um monte, né? A gente tem as imagens, o ilustre da torcida do Bahia, se o pessoal estiver aí, tem fila, tem lotada. 30 mil pessoas esperadas para hoje. Vai ser pressão em cima. Não, calma. Não sofre antes. Pelo amor de Deus, não sofre antes. Não sofre antes. Vamos ver o que vai acontecer hoje às 7 horas. Lembrando, ainda tem jogo do Inter no domingo, Inter e Santos às 7 horas também. O pessoal tá louco aqui. O pessoal tá louco. Inter e Santos jogam no domingo às 7 horas. O Inter ainda sem o Yuri Alberto. Inter também com bastante desfalques. Nossa, haja coração, hein? Não é um jogo, é uma decisão, Matheus. E vem aí a grande final. Pois é, decisão hoje, decisão amanhã. E daqui a pouco a grande final, o Falta programa. Faltam 20 segundos. 20 segundos, então vamos encerrar. A gente vai ficando por aqui, 7h20 da noite. Tem mais notícia com Marcelo Chemari no segunda edição. E ótimo fim de semana. Sorte aí pros gremistas. Sextou!